Grêmio negocia patrocínio Master com BYD e outras marcas. Arthur pode desfalcar Grêmio contra Palmeiras em campo sintético. Patrocínio da Havan ausente em novas camisas do Grêmio. Marcos Rocha vê contrato acabar e perde espaço no Grêmio. Futuro de Pavon, Amuzu e William indefinido no Grêmio. Grêmio corre contra o tempo por renovações de contratos. Futuro de Arthur no Grêmio gera grande incerteza. Grêmio prioriza a renovação de Carlos Vinícius, artilheiro do time. Grêmio, dívida bilionária e cofre de R$500 milhão em talentos. 5 jovens do Grêmio valem 360 milhões no mercado. Sem decisão imediata, Grêmio caminha para a recuperação judicial. Grêmio, pagar dívidas ou buscar títulos imediatos, o dilema. Lesão de Arthur e time jovem surpreendem Grêmio antes de duelo. Grêmio entre os líderes na valorização da base no Brasil. Grêmio avalia a venda de 5 joias para sanar dívidas. Grêmio terá maratona de jogos noturnos no Brasileirão. Saudações, nação tricolor. Aqui é o Alex e você está no Radar Imortal Tricolor. Quer ficar por dentro dessa e de todas as outras movimentações do nosso Grêmio? Então já deixa aquele like que fortalece demais, te inscreve no canal e bora direto para as notícias. O Grêmio está em busca de um novo patrocinador Master, e conforme revelado pelo canal Careca de Saber TV, há negociações em andamento com a BYD, a gigante chinesa de carros elétricos. No entanto, apesar do interesse, a BYD não figura como a principal candidata no momento. Fontes indicam que o Grêmio possui outras 2 marcas com conversas mais avançadas para assumir o espaço mais nobre da camisa tricolor. A BYD, que já tem presença no futebol brasileiro patrocinando clubes como Bahia e Corinthians em posições secundárias, ainda pode firmar parceria com o Grêmio, mesmo que não seja como patrocinadora Master. A empresa poderia ocupar outro espaço na camisa, demonstrando seu forte investimento no esporte. A expectativa do clube é fechar o quanto antes um acordo para o patrocínio principal, que, diferentemente de outros contratos, exigirá a presença da marca nas camisas dos torcedores. Uma preocupante situação envolvendo o meia Arthur preocupa a torcida gremista. O jogador sente um desconforto muscular e não participou dos últimos treinos, indicando uma possível ausência no jogo contra o Palmeiras nesta quinta-feira. Segundo o canal Careca de Saber TV, o Grêmio tem sido cauteloso com Arthur, especialmente após ele ter jogado 90 minutos contra o Vasco, voltando de uma lesão. Além do desconforto, há a questão do gramado sintético da Arena Barueri, local da partida. Arthur historicamente não atua bem ou é poupado em campos desse tipo, como em jogos anteriores contra Botafogo e Chapecoense. O Grêmio enfrenta uma sequência intensa de jogos, com partidas a cada 3 dias, o que reforça a tendência de poupar o atleta para evitar lesões mais sérias. João Pedro, que também retornava de lesão, igualmente sentiu desconforto. A situação de Arthur é vista como preocupante. Muitos torcedores do Grêmio têm notado a ausência do patrocínio da Havan nas novas camisas do clube adquiridas em lojas oficiais e parceiras. Segundo o canal Careca de Saber TV, a explicação para essa particularidade reside no momento da assinatura do contrato. O acordo com a Havan foi fechado há aproximadamente 2 meses, quando o lote atual de camisas já havia sido encomendado e fabricado. Esses uniformes já contavam com os patrocínios do Banrisul e da Unimed, que são parceiros de longa data. Diferentemente de outros patrocínios, o contrato com a Havan não exige que sua marca esteja presente nas camisas vendidas aos torcedores, focando na exposição com os jogadores em campo. Para os fãs que desejam ter a camisa completa, o Grêmio disponibilizará adesivos da Havan nas lojas Grêmio Mania nas próximas semanas, permitindo que a marca seja aplicada pelos torcedores. O experiente lateral Marcos Rocha, que chegou ao Grêmio em 2025 para ser titular e se tornou uma liderança no vestiário, vive um momento de incerteza. Seu contrato com o clube gaúcho se estende apenas até o fim deste ano, e sua situação é agravada pela perda de espaço na equipe. Segundo o canal Globo Esporte, Marcos Rocha não entra em campo há 10 partidas, mesmo com a ausência do lesionado João Pedro. O técnico Luiz Castro optou por improvisar o atacante Pavon na lateral direita, uma clara indicação da posição atual de Marcos Rocha no elenco. Com 37 anos, o futuro do lateral no tricolor para além de 2026 permanece em aberto, aguardando definições por parte da diretoria. Além dos casos de Arthur, Carlos Vinícius e Marcos Rocha, o Grêmio tem outros jogadores importantes com contratos se encerrando,
cujas situações ainda demandam definição. Pavon e Amuzu, por exemplo, têm seus vínculos até dezembro e poderão assinar pré-contrato com outros clubes a partir de julho, caso não haja um acordo prévio para suas renovações. O clube monitora a situação e deve avançar nas tratativas no momento apropriado, conforme informado pelo canal Globo Esporte. Outro atleta nesta lista é o meia William, de 37 anos. Mesmo sendo reserva, ele tem sido bastante utilizado, com 16 partidas na temporada, sendo 6 como titular, e se posiciona como o 10º jogador com mais minutos em campo no elenco. Seu contrato também vai até dezembro de 2026, e sua continuidade será avaliada pela direção tricolor. O Grêmio enfrenta um desafio significativo nos bastidores, com 4 de seus titulares se aproximando do fim de seus contratos. A situação, que envolve jogadores como Arthur, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius, exige atenção e agilidade da diretoria tricolor. As negociações para a permanência desses atletas devem se intensificar nas próximas semanas, especialmente com Arthur, cujo vínculo se encerra já em junho. Já Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius têm contratos válidos até dezembro, mas podem assinar pré-contratos com outros clubes a partir de julho, caso não haja um acordo antes. Segundo o canal Globo Esporte, uma fonte do Grêmio nega que as tratativas para a renovação já tenham começado e indica que o avanço ocorrerá no momento apropriado, sinalizando uma estratégia cautelosa por parte do clube. O futuro do capitão Arthur no Grêmio é um dos temas mais debatidos nos bastidores do clube. Com contrato apenas até junho, sua renovação é a primeira a ser enfrentada pela diretoria. Segundo o canal Globo Esporte, dirigentes tricolores adotam cautela e não revelam a estratégia para tentar manter o volante, embora não haja indicativos de avanço nas tratativas. O próprio Arthur, em entrevista ao G, afirmou seu desejo de permanecer no tricolor, mas não descarta um possível retorno à Juventus, da Itália, clube com o qual tem vínculo até 2027. Em março, Arthur concedeu entrevista à Gazzetta dello Sport, da Itália, comentando sobre sua adaptabilidade ao estilo de jogo do técnico Luciano Spalletti, da Juventus, caso precise retornar ao clube europeu no meio do ano. A diretoria do Grêmio age com clareza em relação ao futuro de Carlos Vinícius, tratando sua permanência como prioridade. O atacante, artilheiro do Brasileirão com 6 gols e do Grêmio na temporada com 11, é considerado o ponto de maior segurança no elenco. Segundo o canal Globo Esporte, a tendência é que não haja dificuldades para solucionar o novo contrato do jogador, que demonstra estar completamente adaptado a Porto Alegre, inclusive fora de campo, participando frequentemente de cultos evangélicos. Contratado em julho do ano passado, Vinícius possui uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso participe de 60% das partidas. Ele já disputou todos os 19 jogos da temporada até o momento, indicando que a cláusula pode ser ativada, solidificando ainda mais sua posição no clube. O Grêmio vive um momento crucial, equilibrando uma dívida que ultrapassa os 500 milhões de reais, com um impressionante portfólio de jogadores avaliados em mais de R$500 milhão em ativos diretos. Segundo o canal do CCD, o clube é um dos grandes formadores do país, vendendo jogadores que geraram R$1 bilhão em 6 ou 7 anos. No entanto, o questionamento persiste. Apesar das vendas, a dívida não para de crescer, indicando a necessidade de uma gestão estratégica para capitalizar esses talentos e resolver o passivo financeiro que ameaça a saúde econômica do clube a longo prazo. O Grêmio tem em suas mãos um potencial de arrecadação de R$360 milhões com a possível venda de apenas 5 de seus promissores jogadores. Conforme revelado pelo canal do CCD, o clube recebeu sondagens pelo zagueiro Vieri, avaliado em 12 milhões de euros, e pelo meia Gabriel Mack, com propostas na casa dos 20 milhões de euros. O atacante Noriega tem sondagens de 10 milhões de euros, enquanto Gustavo Martins recebeu uma proposta de 6 milhões de euros no ano passado. Thiaguinho completa a lista, com um time italiano interessado por 12 milhões de euros. Esses valores colocam o Grêmio diante de uma oportunidade sem precedentes para reestruturar suas finanças. A urgência de uma decisão estratégica no Grêmio nunca foi tão evidente. Segundo o canal do CCD, o clube se encontra à beira de um colapso financeiro, com o risco iminente de entrar em recuperação judicial em apenas 2 ou 3 anos se a situação atual persistir. A dívida de R$500 milhões, que se torna recorrente, somada a contratos de jogadores que ultrapassam os 100 milhões, exigem um plano de ação robusto.
A questão central é se o Grêmio irá optar por um caminho que garanta a sua longevidade de 100 anos ou se continuará a adiar o inevitável, buscando uma sobrevida de sorrisos em detrimento da saúde financeira. A inação neste cenário é sinônimo de quebra. Uma decisão estratégica monumental se impõe ao Grêmio, conforme discutido no canal do CCD. O clube precisa decidir se irá vender seus valiosos jogadores para pagar as contas acumuladas por gestões passadas, ou se manterá o elenco para tentar a sorte em competições como a Libertadores, com o risco de agravar ainda mais sua situação financeira. A tentação de buscar glórias imediatas colide com a dura realidade de uma dívida crescente e a constatação de que grande parte da premiação de títulos é destinada a jogadores e comissão técnica. Essa encruzilhada exige uma reflexão profunda sobre o futuro e a sustentabilidade do tricolor gaúcho. A semana do Grêmio foi marcada por incertezas e desafios na montagem do time que enfrentará o Palmeiras. Segundo o canal do CCD, o jogador Arthur, que havia retornado de lesão, voltou a sentir problemas musculares e sua presença no jogo é improvável. Além disso, uma dúvida persistia no meio-campo, com Eric Noriega fora por compromissos com a seleção peruana, abrindo espaço para Leonel Pérez. A provável escalação para o confronto surpreende pela juventude, contando com nomes como Pérez, Nardoni e Monsalve no meio-campo, e os jovens Pedro Gabriel, Gustavo Martins e Vieri na defesa, com Pavon na lateral direita. O jogador mais experiente na linha seria Carlos Vinícius, seguido por Pavon, com o restante do elenco principal formado por atletas muito jovens. A vitalidade não deve faltar, mas a inexperiência de um time com média de idade tão baixa contra uma equipe consolidada como o Palmeiras gera grande expectativa sobre o desempenho tricolor. A valorização de suas categorias de base sempre foi um pilar para o Grêmio, e um recente levantamento confirma essa tradição. De acordo com o canal do CCD, o tricolor gaúcho figura na 4ª posição do ranking de clubes que mais valorizam seus jovens atletas no Campeonato Brasileiro, com 23,1% de aproveitamento. Os dados, compilados pelo renomado CS Football Observatory, colocam o Grêmio atrás apenas de Santos, Atlético PR e Cruzeiro, com o Corinthians fechando o top 5. Historicamente, o clube gaúcho é reconhecido pela qualidade de sua formação, e esse resultado sublinha a importância contínua de investir e aproveitar os talentos surgidos em sua própria estrutura. A capacidade de desenvolver e integrar jovens jogadores ao elenco principal é um diferencial que o Grêmio mantém, cumprindo o que é visto como uma necessidade e obrigação para o futuro do clube. O Grêmio enfrenta um desafio financeiro significativo e aposta em seus jovens talentos para reverter o cenário. Segundo o canal do CCD, 5 jogadores estão na mira do mercado por sua alta valorização: Vieri, Gustavo Martins, Thiaguinho, Noriega e Gabriel Mack. Este último é apontado como o mais valorizado entre eles. Uma estimativa média de 10 milhões de euros por atleta poderia gerar cerca de 50 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 300 milhões de reais, valor que resolveria grande parte dos problemas de curto prazo do clube. A estratégia de venda de jogadores se mostra fundamental para a saúde financeira do Grêmio, que nos últimos anos negociou mais de 1 bilhão em atletas, mas ainda acumula uma dívida considerável. A diretoria busca agora otimizar essas negociações para garantir a estabilidade do tricolor. A CBF confirmou o calendário para as próximas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio terá uma agenda cheia e desafiadora. Segundo o canal do CCD, o tricolor gaúcho enfrentará uma verdadeira maratona de jogos, muitos deles marcados para o período da noite. A sequência inclui clássicos e duelos importantes. O Grêmio jogará contra o Internacional no Beira-Rio, no dia 11 às 20h30. Enfrentará o Cruzeiro no Mineirão, no dia 14 também às 20h30. E depois receberá o Coritiba na Arena às 16h. A maratona continua com o Atlético PR no dia 2 às 20h30, o Flamengo na Arena no dia 5 às 19h30, o Bahia no dia 8 às 16h, e encerra a sequência contra o Santos no dia 23 de maio às 19h. Este festival de partidas noturnas exigirá muito da preparação física e estratégica da equipe tricolor nos próximos meses. Nação Tricolor. Por hoje é só. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Não esquece do like pesado, te inscreve no canal e clica no vídeo da tela para continuar com a gente. Dale Grêmio e até a próxima!